Esmeralda, resumo do capítulo 77. Branca diz que o atual comportamento de José Armando também a intriga. José Armando chega em casa e pede para falar em particular com Esmeralda. José Armando propõe a Esmeralda registrar o menino em seu nome. Esmeralda segue irredutível e ressalta que José Armando nunca se importou com seu filho. José Armando explica que faz isso pensando no menino e a pede para não negar um pai a ele. José Armando se despede de Esmeralda e a deixa pensativa. Álvaro diz a Hortência que o incomoda o fato de Esmeralda continuar trabalhando no hospital. Hortência diz que Esmeralda gosta de seu trabalho e ele não pode impedi-la de trabalhar. Álvaro diz que o fato de José Armando ter desistido de se demitir o intriga. José Armando vai à casa de Patrícia e, imediatamente, ela teme que tenha acontecido algo a Bernardo. José Armando revela que Bernardo sofreu uma parada cardíaca e não puderam fazer nada. Patrícia começa a chorar e abraça José Armando. Socorro diz que está farta de tantos rodeios envolvendo o relacionamento de Aurora e Adrian e espera que os dois se casem o quanto antes. Adrian se nega a explicar a Aurora quem retirou a foto de sua carteira. Então Aurora decide terminar seu relacionamento com ele. Adrian deixa a casa de Socorro furioso. Branca tenta convencer Esmeralda de que será bom para José Rodolfo que José Armando reconheça como seu filho, mas Esmeralda diz que José Armando não se importa com seu filho. Álvaro chega à casa dos Álvares Real para buscar Esmeralda e cumprimenta Branca. Branca diz para si mesma que Álvaro fará sua filha feliz. Acontece o velório de Dr. Bernardo. Fátima tenta confortar Patrícia nesse momento tão difícil e diz a ela que ela conta com o apoio de José Armando. Graziella diz a Adrian que irá contar sobre o relacionamento deles para Aurora. Adrian alerta Graziella que a Aurora terminou tudo com ele. Graziella se mostra feliz com a notícia, mas Adrian afirma não estar tão contente. Esmeralda conta a Álvaro que José Armando está disposto a reconhecer seu filho. Álvaro diz que basta José Armando brigar com Patrícia para a procurar e ressalta que teme os sentimentos da amada. No entanto, respeitará a decisão que Esmeralda tomar. No hospital, José Armando questiona a Esmeralda se ela já tomou uma decisão. Esmeralda diz que sua decisão continua a mesma. José Armando não compreende o motivo de Esmeralda rejeitar sua proposta e Esmeralda diz que não quer que seu filho tenha como pai aquele que o rejeitou. Esmeralda ressalta que se seu filho tiver um pai será Álvaro, pois o médico conquistou esse direito, diferente de José Armando. Adrian visita Florzinha, que o trata com rispidez. Adrian pede respeito e Florzinha afirma que sempre pensou que o irmão fosse um homem honesto. Adrian pergunta por Dionísio e Florzinha diz que o pai está bem de saúde e muito interessado nos preparativos de seu casamento com Aurora. Margarida retorna à casa dos Álvares Real. Graziella a abraça e diz que ficou com saudades. Graziella diz que tem muitas novidades para contar. Graziella admite estar muito feliz. Margarida pergunta se essa não é uma falsa felicidade. Graziella afirma que não e dá a entender que está novamente com Adri. Margarida fica surpresa. Fátima aparece e pergunta o que as duas estão conversando. Graziella diz que conversam sobre Esmeralda. Fátima aconselha a filha a se casar logo para que elas vivam sobre o mesmo teto, pois não se sente à vontade na casa dos Álvares Real. Graziella confessa a Margarida que seu namorado, a quem Fátima acredita se chamar Maurício, é na realidade Adrian. Florzinha desperta os ciúmes de Adrian ao dizer que todos os homens observam Aurora na rua. Esmeralda diz a Álvaro que a única explicação para que José Armando queira registrar o seu filho é que tenha se convencido que ele é o pai. Esmeralda diz a Álvaro que mais tarde passará na casa de seus pais, pois Rodolfo tem algo importante a lhe dizer. Álvaro diz a Esmeralda que ficará muito chateado caso Rodolfo a convença de registrar o menino como filho de José Armando. José Armando visita Patrícia, que lhe pergunta como estão as coisas com Esmeralda. José Armando alega ter tentado uma reaproximação, mas Esmeralda o desprezou. Patrícia tenta convencer José Armando que sua felicidade está ao seu lado. Rodolfo tenta convencer Esmeralda a aceitar a proposta de José Armando, mas Esmeralda alega que ela e Álvaro já tomaram sua decisão. Patrícia diz que passou por cima de seu orgulho e veio procurar José Armando. José Armando a confronta sobre ter mentido para ele. Patrícia tenta se justificar a José Armando e ressalta que se calou para que o relacionamento dos dois não acabasse. Patrícia faz chantagem emocional com José Armando e pede a ele que não atire de sua vida. José Armando lamenta e ressalta que o caso deles não tem mais solução. Patrícia pergunta o que ele vai fazer. José Armando afirma que lutará pelo amor de Esmeralda. Patrícia garante a José Armando que se Esmeralda o rejeitar, estará o esperando e enfatiza que seu erro foi amá-lo demais.
horas. José Armando entrega a bolsa de Patrícia e a acompanha até a saída. No dia seguinte, Patrícia visita Fátima e pergunta pelos últimos acontecimentos. Fátima conta que José Armando segue disposto a reconhecer o menino, mas Esmeralda segue firme em sua decisão. Patrícia conta que na noite anterior se humilhou para José Armando, mas não obteve sucesso. Patrícia ressalta que cobrará de Esmeralda tudo o que está passando. Marcelo e Esmeralda conversam na cantina do hospital. Marcelo a questiona se ela aceitaria José Armando novamente, caso o mesmo pedisse perdão a ela. Esmeralda alega que seria obrigada a dizer não a José Armando. Marcelo diz que Álvaro é um homem de sorte, ao tê-la com ele. Esmeralda o corrige e ressalta que Álvaro soube conquistar o seu amor. Rodolfo diz a José Armando que Esmeralda segue firme em sua decisão, e além disso ficou explícito que Álvaro quer criar o menino como seu filho. Furioso, José Armando diz que Álvaro não é o pai de José Rodolfo. Desconfiado, Rodolfo diz que José Armando mudou muito depois da morte de Lúcio. Graziela diz a Adrian que a partir de agora seu único capricho será ele. A Adrian alega não ter certeza disso. Graziela questiona se ele não tem certeza de que ela o ama. A Adrian a corrige e confessa não estar certo de seus sentimentos por ela. Fátima aconselha Patrícia a não desistir de José Armando e ressalta que Esmeralda jamais irá perdoá-lo. Esmeralda conta a Hilda que Hortência irá buscá-la no hospital após o expediente para que juntas façam compras para o seu casamento. Para agradar Adrian, Graziela tenta aprender a cozinhar e o deixa sorridente. Graziela pede a Adrian que cante Coração Apaixonado, música que o motorista cantava para ela quando se conheceram na fazenda. Graziela se aproxima de Adrian e o beija. Margarida flagra os dois e interrompe o beijo. Margarida diz ao motorista que Florzinha ligou atrás dele e ela anotou o recado. Assustado, Adrian sai da cozinha e Margarida recrimina Graziela por ter destruído a relação entre Adrian e Aurora. Patrícia e Fátima planejam que Esmeralda descubra por meio de outra pessoa das intenções de José Armando de conquistá-la. Por telefone, Patrícia marca uma consulta com Álvaro. Patrícia pretende usar Álvaro para que Esmeralda descubra toda a verdade. Dias comunica a Rodolfo que o advogado de Lúcio será preso por conta da falsa certidão de paternidade. Estevam pretende fugir e dispensa sua secretária. No hospital, Patrícia se encontra com José Armando e o aconselha a procurar Esmeralda e contar a verdade a ela. Patrícia ressalta que José Armando também foi uma vítima e afirma que não se meterá mais em sua vida. José Armando a observa surpreso.